Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou fazer esse vídeo para esclarecer uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e o inimigo usa dessa falta de conhecimento para criar situações de contenda e conflito entre os irmãos. Primeira coisa que eu vou falar, que é a base de tudo, é sobre a diferença entre revelação de Deus e esquizofrenia. Eu já fiz um artigo sobre isso, inclusive distribuí até para os meus colegas professores, porque as pessoas racionais têm medo de penetrar no mundo espiritual e cair na esquizofrenia. Bom, todo ser humano deve considerar que é caído através do pecado de Adão, que entrou nesse mundo, através dessa consciência humana e carnal, e que nós temos uma outra condição a ser alcançada ou recuperada, como se chama religião, religar, por meio de Jesus Cristo. Essa é a primeira consideração. Sem essa consideração, a gente não consegue conversar com nenhuma pessoa a respeito desse assunto, porque ela já despreza Deus, despreza a palavra de Deus, e aí não tem como você tratar nada. Mas quem considera isso deve saber o seguinte: na condição humana, se você quiser espiritualizar seus sentimentos e pensamentos, e não fizer isso guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, e através de uma mortificação da carne, se não for através de uma direção de Deus, você nunca vai alcançar uma revelação espiritual. Você pode até ter visões, sonhos, e cair no que se chama esquizofrenia evangélica. Mas se você tiver uma busca confiante dentro da palavra de Deus, e clamar para receber o dom de ter uma comunhão mais íntima com Deus, você consegue alcançar uma filtragem de tudo que é da carne, que a mente produz, e na sintonia com o mundo espiritual, porque nossa mente é um radar, né, capta o mundo espiritual, os pensamentos, os sentimentos. Você começa a fazer como as rádios, né, que você vai sintonizando essa rádio. E mesmo a rádio, ela usa filtros, né, para filtrar a frequência de outras rádios e encontrar uma comunhão com Deus. Mas isso leva tempo, não é do dia para a noite. Você começa a ter uma comunhão, ouvir a voz de Deus no seu íntimo, no seu coração. Isso faz parte do crescimento espiritual, da vida espiritual. Só que tem pessoas que não leem a Bíblia, não buscam, não clamam, querem viver pelo seu próprio entendimento pessoal, de suas próprias ideias, não se submete à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, não quer saber de ouvir Ele a respeito de determinados assuntos, lendo a palavra e depois vivificando essa palavra através de uma vida de comunhão. Então fica difícil para essas pessoas realmente entenderem a vida espiritual. O mundo espiritual ele é acessível, mas ele tem o seu preço. Ele não é bloqueado para nós. Mas cada um deve pagar o preço através da oração, da busca e do jejum, que abre as faculdades espirituais para que você tenha visões, revelações e chegue até conversar com Deus pessoalmente, conforme o dom, né, como Deus deu o dom para Moisés. Então, isso não significa que a pessoa é um louco, um esquizofrênico. Não. Eu sei muito bem o que é um esquizofrênico, porque eu tive uma esposa esquizofrênica, e eu sei como tratar isso, no sentido de que é uma diferença muito grande em aquele que tem a verdadeira revelação de Deus e aquele que é esquizofrênico. Então, é dentro de um coração humilde, quebrantado, que a gente faz essa busca, esperando que Deus, né, a gente só clama e pede que Deus tome a frente e nos dirija nossos passos, e nos dê essa comunhão mais íntima, mais profunda, ao nível de Moisés, de Enoque, de Elias, enfim. Mas nem todos são capitães, nem todos são cabos, nem todos são tenentes, né? Na hierarquia celestial, nós temos aí patamares de hierarquia. Quantos mais se busca, mais tem. Quanto mais tem, mais se é dado. E quanto mais se é dado, mais será exigido. Agora, quem gostaria de ter esse compromisso e alcançar os níveis mais excelentes da comunhão com Deus, é que permanece nessa busca, tá bom? Então esse é um recado só para vocês lembrar que existe uma separação muito grande
né? E que a nossa mente, ela pode ser usada assim, o nosso coração, como um radar espiritual, onde você, pelo Espírito Santo de Deus, aprende a filtrar, né, as falas, as vozes, né, as intuições, as coisas que não são de Deus, daquelas que realmente são de Deus. Tá bom? Deus que abençoe a todos. Esse é só um esclarecimento que eu quero dar a todos que têm dificuldade e são acusados, né, por pessoas que não entendem de que são loucos, esquizofrênicos e não são. Porque existe a revelação de Deus verdadeira e existe aquela que o inimigo joga como fake news, né, como a gente hoje em dia fala, né, que tem até aquela a palavra que diz lá, né, que até o presidente Putin usa muito, né, eu não me lembro agora. Então, existe essa a dificuldade que as pessoas têm por causa do inimigo, né? Depois, se eu lembrar, eu falo essa palavra. Mas, então, é como se fosse fake news, é aquela guerra de desinformação. Existe uma guerra de desinformação na mente, no coração das pessoas que lutam contra os profetas. Mas o que é que acontece? Quando se fala determinadas profecias, Deus coloca a alternativa daquilo acontecer. E se você ora, aquilo não acontece. Você não pode dizer que uma profecia falhou se ela era um aviso de uma antecipação de uma situação para um livramento. E até mesmo a volta de Jesus. Ele atrasou porque ele atrasou 7 anos, porque se ele fosse voltar na época que era para ter voltado, ele teria, muita gente não teria se salvado. E agora o Senhor está preparando para fazer a grande colheita e ele voltar com o máximo de número de pessoas salvas, que é o que eu oro e peço por toda a terra. Em nome de Jesus, amém.